Seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy, essa plataforma que foi criada para você, para que você possa se aproximar mais de Jesus através dos fundamentos bíblicos, para que você conheça mais de Jesus através do que a Escritura diz a respeito dele. Você sabe, você que já é o nosso aluno, você que já está acompanhando a DNA Academy, você sabe que nós temos falado muito sobre isso, que é um dos pontos principais da escola, João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é? Como diz as Escrituras que nós cremos em Jesus. E essa aula faz parte, né, de um tema maravilhoso, que é a natureza do Messias, a divindade de Jesus. E eu quero te apresentar algo incrível. Talvez você nunca tenha ouvido alguns termos que eu vou trazer aqui para você, mas esses termos são muito importantes. Por quê? Porque esses termos, eles são usados dentro da cultura dos hebreus. E esses termos, eles endossam cada vez mais e mais que Jesus é o próprio Eterno. Porque esses termos são usados como referência. Então nós estamos fazendo aqui uma imersão dentro dessa aula, principalmente, mais dentro da cultura dos hebreus, né, do que nas aulas demais, mas o objetivo é esse mesmo. Porque se eu não provar para você que Jesus é Deus baseado na cultura dele, eu não consigo fazer isso baseado na nossa cultura. Nós cremos pelo amor. A verdade é essa. Talvez quando você entra nessa aula, né, a natureza do Messias e a divindade de Jesus, você já entra pensando, não, mas eu creio que Jesus é Deus. Mas isso está fundamentado no amor que você sente por ele, na gratidão que você sente. Você entende que só Deus poderia ter feito na sua vida o que Jesus fez. Então isso para nós, queridos, filosoficamente é muito fácil. Mas entender isso racionalmente, entender isso através de cultura, através de argumentos, através de escritos, através da discussão dos sábios, vai elevar muito mais e mais o seu conhecimento sobre Jesus, e o amor que você tem para com ele vai ser cada vez mais intenso, mais profundo, e você vai querer muito mais e cada vez mais se parecer com Jesus, ok? Então vamos lá, não se esqueça do seu caderno, da sua caneta, pegue, vamos escrever, porque quanto mais a gente anota, revisa, ensina, quanto mais a gente aprende. E abre a sua Bíblia ou siga aqui nos nossos slides, Provérbios 30, no versículo de número 4, vamos ver o que está escrito aqui. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que sabes. Um material que faz parte, né, da literatura de Israel, chamado Yalkut Mishlei, explica o seguinte: quem subiu ao céu? O santo, bendito seja o seu nome. É um termo que os judeus usam muito, porque eles têm tanto temor, né, de falar o nome de Deus, que eles usam, talvez você já deve ter ouvido, que é Baruch Hashem. O que significa isso? O santo, bendito seja o seu nome. É a maneira que eles usam o nome de Deus com medo de blasfemarem do nome de Deus. Isso é uma história enorme. Uma hora eu conto essa história para vocês, como que surgiu isso dentro da cultura dos hebreus, ok? Mas ele explica isso. Quem subiu ao céu? O santo bendito seja o seu nome. Porque ele se levantou com um brado e desceu ao Sinai. Ele se levanta, ele desceu ao Sinai, ele subiu e desceu ao Sinai. Aqui a gente já começa a ter um entendimento, para que se ele subiu e desceu ao Sinai, quem subiu ao céu? Ou seja, ele estava na terra, ele esteve um período na terra. Nós já falamos em outras aulas, nós vamos trazer alguns textos na próxima aula, você vai ver, eu vou fazer muitas referências sobre os textos, e você vai ver isso. Jesus esteve, querido, no jardim, Jesus esteve ali na sarça ardente, nós já mostramos isso para vocês nas aulas. Então ele subiu ao céu e de lá ele desceu ali no Sinai. Para quê? Para entregar nas mãos de Moisés
a instrução, né, para entregar na mão de Moisés a Torá, para que o povo pudesse ser guiado por uma legislação que foi o próprio Deus que escreveu. Hoje nós temos a Constituição, todos os países têm a sua Constituição. A Constituição dos países, por exemplo, a Constituição brasileira, ela foi organizada, ela foi redigida através do entendimento de juristas e políticos, né? E as nações funcionam assim. Eles vão analisando o comportamento de geração em geração e chega num ponto que eles têm que desenvolver um limite. E esse limite se chama Constituição. O que estiver aquém desse limite está dentro da lei, dentro da Constituição. E o que estiver além desse limite está fora da lei. Porém, querido, a lei do povo de Israel, que nós somos parte desse povo, agregados a ele através da obra do Messias, ela foi escrita pelo próprio Deus. Não por mentes e inteligências humanas, não com análise no comportamento e nas fragilidades dos homens, mas baseado no caráter do próprio Deus. E essa é uma discussão que está acontecendo aqui em torno de Provérbios 30, versículo de número 4. Quem desceu ao céu? Quem desceu do céu? Ou quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem foi que lançou os fundamentos do mundo? Quem retém na orla da sua túnica as águas do mar? Isso aí só para a gente entender, querido, um pouquinho da grandeza de Deus. Ele retém na orla da sua túnica as águas do mar, as águas da terra. E aqui o próprio Yalkut Mishlei, ele vai responder, e ele responde: qual é o nome do seu filho? Certamente você sabe, você deve estudar e entender o nome dele, que é chamado de Metatron, o príncipe da face. Você já ouviu esse termo, Metatron? Esse é um termo muito usado dentro da ortodoxia para falar sobre o Messias, né? Para falar sobre aquele que está ao lado de Deus. Então, Metatron, segundo o Zohar, nós já falamos sobre isso, né? Livros da sabedoria, né? Dos sábios de Israel. Segundo o Zohar, Metatron é o príncipe do mundo. Da onde que o Zohar tira isso, querido? Da onde que Shimon Bar Yochai, que é um dos escritores do Zohar, tirou esse conceito? Das Escrituras. O que Isaías fala sobre o Messias? Ele é o quê? O príncipe da paz. Né? Ele é o príncipe do mundo. O mundo foi feito. Por quê? Por quem, né? O mundo foi feito por meio dele. Sem ele, nada daquilo que foi feito teria chegado à existência. Então, Metatron, que é o que o Yalkut está dizendo, que ele é o príncipe da face, né? Os escritores do Zohar vão dizer que o Metatron é o príncipe do mundo, um representante de Hashem com absoluta encarnação divina. Preste atenção nesse termo, querido. Com absoluta encarnação divina, ou seja, o Messias em carne, aquele que desceu, o Metatron, o príncipe da face de Deus, o príncipe do mundo, ele esteve na terra, depois ele subiu, depois ele desceu de novo, né? Nós já falamos bastante sobre isso, e aqui é uma literatura, querido, eu preciso ressaltar isso para vocês, de pessoas que não acreditam que Jesus é o Messias, mas eles acreditam que o Messias é 100% divino. Então, olha o que ele vai dizer: um representante, ou seja, alguém que representa a vontade do próprio Eterno, alguém que é parte do próprio Eterno, com absoluta encarnação divina, ou seja, 100% daquilo que ele é o próprio Deus. Então nós precisamos, querido, fundamentar o nosso entendimento dentro desses conceitos. Jesus não é apenas um grande profeta ou um homem amável. Jesus não é apenas alguém que morreu e ressuscitou na cruz para perdoar o seu pecado e o meu.
Jesus é o próprio Deus, o próprio Criador do mundo. E quando nós olhamos para Ele dentro dessa perspectiva, nós precisamos compreendê-lo com muito mais respeito, com muito mais amor, com muito mais carinho, né? Com muito mais temor. Entende? Isso faz sentido para você? Você acha que você se aproxima mais de Jesus quando você começa a perceber o quão maravilhoso Ele é, o quão profundo Ele é, o quão grande Ele é? Quando você olha para Jesus como sendo o próprio Deus, isso muda alguma coisa no seu entendimento, no seu relacionamento com Ele? E se isso faz sentido para você, querido, se isso está marcando aí, está mexendo aí com o seu coração, escreve aqui embaixo nos comentários. Escreve aqui nos comentários. Vamos falar sobre esse assunto, precisamos falar muito sobre isso nesse tempo. Porque essa vai ser uma grande arma dos nossos inimigos, né? Do nosso inimigo. É querer aceitar Jesus como Messias, mas rejeitar que Ele é o próprio Deus. E assim, negando a Jesus. Não podemos cair nesse erro. Né? Metatron possui as características do próprio Adonai. Ele é a entidade mais elevada da hierarquia celestial. O Zohar descreve que, assim como o próprio Deus, Metatron também se assenta no trono sagrado de Deus, enquanto ele está vestindo, né, hipoteticamente, entre aspas, a pele de Deus. Olha o que é que esse material de profunda ortodoxia rabínica está dizendo sobre quem é o Messias, sobre a natureza do Messias. Ele está dizendo que Metatron, o príncipe do mundo, que nós sabemos que é Jesus, não é? Nós sabemos que é Jesus, ele se assenta no trono. Quando ele está na forma do Eterno, ele se assenta no trono. Quando ele está na forma do Filho, ele desce na terra. Isso é incrível, gente. Nós precisamos entender esse conceito, porque isso está além da filosofia. Isso vem de um conceito, né, que tem mais de 5.000 anos, de histórias que vieram sendo contadas de Adão para Sem, para Noé, Enoque, para todos os filhos de Israel, até chegar nos nossos dias. Nós precisamos entender isso. Né? Ele é até chamado de o pequeno Adonai, e em sua cabeça está a coroa com as palavras as quais o universo foi criado. Lembra o que Apocalipse fala sobre Jesus? Que em sua cabeça tem uma coroa, ele é coroado com glória e majestade. Lembra que as Escrituras dizem que ele está vestido de glória e majestade? Então, às vezes, você pega um texto que os apóstolos escreveram e fala, isso é muito legal. Eles andaram com Jesus. Não é isso que João vai dizer? Né? 1 João ele vai dizer o quê? Nós que o vimos, nós que andamos com Ele, nós que presenciamos e contemplamos a sua glória, legal. Mas quando você vê um povo que não acredita que Jesus é o Messias, dizendo as mesmas coisas, porém com outras palavras, você começa a entender que isso não foi uma invenção. Como muitos antis-missionários gostam de dizer, isso é invenção de Roma. Não, isso não é invenção de Roma. Isso é invenção de ninguém, isso é realidade, isso é propósito, isso é destino. Foi assim que Jesus se manifestou e assim que todas as gerações vão dizer sobre Ele, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eitan Bar diz o seguinte, o livro do Zohar descreve o caráter e a natureza de Metatron como alguém que está vestindo a imagem de Deus, como representante de Deus para a sua criação. Os sábios deram a ele esse nome para não chamá-lo de Yeshua, a quem rejeitaram. Esse Eitan Bar, ele é um filósofo, um rabino que entende, que conheceu Jesus como Messias, né? Então ele escreve a respeito de Metatron, que dizem que é um nome que os rabinos ortodoxos deram, né, para o Messias, para não reconhecer que ele era Yeshua,
Ou seja, Etambar está dizendo que o Metatron é o próprio Yeshua. Vamos analisar o texto aqui de Êxodo 23. Verso de número 20, leia comigo. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizerdes o que ele te disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Aqui, queridos, a gente precisa desassociar algo aqui. Quantas vezes você já viu alguém, ou até mesmo você, usou esse texto como uma palavra de autoajuda, né? Ah, Deus vai ser o Deus de Israel, o Senhor é o meu Deus, que é inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários. Você percebe que Êxodo 23 não está falando isso. Ele está dizendo que se nós ouvirmos a voz daquele que é o enviado, daquele que é o Messias, daquele que vai andar com o povo. É isso que ele está dizendo aqui, o povo de Israel. Então nós estamos entrando aqui nesse texto. Mas se escutares fielmente, ou seja, se nós escutarmos fielmente a sua voz e fizermos o que eu disser, preste atenção nesse texto. Esse detalhe aqui é importantíssimo, querido. Importantíssimo. Aqui o texto começa em Deus falando sobre alguém. Vamos voltar para o versículo 20. Eis que eu envio o meu anjo à sua frente, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. Beleza? Agora vamos prosseguir para o versículo 22. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizerdes o que eu te disser. Ou seja, quem é que está falando através desse anjo? O próprio Adonai. É o que ele está dizendo aqui. Se você fizer o que eu te disser, então eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante os seus deuses, nem lhes prestará culto, não seguirás as suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. O que é que o texto está dizendo? Que aquele que desceu do céu para conduzir o povo até a terra prometida é o próprio Deus. O que Deuteronômio 6 vai dizer depois? Não terá outros deuses. Êxodo 20, já tinha dito isso, mas aí no Deuteronômio 6, no Shema, ouve Israel, Adonai é o seu Deus, Adonai é um. Coloca isso na sua mente, não tem outros deuses diante de ti. O Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses além de mim. Eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito. E o que ele está dizendo aqui? Não se prostre. Não se prostre diante dos deuses desse mundo. Eu estou te conduzindo para uma terra. Então vá para essa terra sendo guiado por esse anjo que eu mandei à sua frente, porque as palavras que ele vai te dizer, as palavras que ele disser para você, são as palavras que eu estou dizendo. E o que Jesus diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse anjo que está no caminho, que carrega a própria palavra de Deus, é o próprio Messias. Vamos continuar. Metatron, aquele que está do lado do trono. Meta é o que está do lado, e tron, o Metatron tem uma ligação com o Deus das 4 letras aqui. Mateus 22, 44. Olha o que diz o texto. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te
à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. 1 Pedro 3:22, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. A ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. E em Lucas 22:69, no entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano. Olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Os judeus ortodoxos, os rabinos ortodoxos chamam o Messias, né? Deram esse nome para ele de Metatron, para não chamá-lo de Yeshua. Mas Metatron significa aquele que está ao lado do trono. E aqui nós vemos que quem está ao lado do trono? Quem está ao lado, assentado à direita de Deus? O próprio Jesus. Porque Ele é o próprio Deus. Quero te contar uma história. Essa história é uma história que eles tentam esconder do povo judeu, principalmente, mas é uma história que ganhou muita força, principalmente no tempo dos apóstolos. Havia naquela época um homem chamado Elisha ben Abuia, considerado um dos maiores sábios de Israel daquele tempo. Ele tinha vários discípulos e um desses discípulos era Akiva, que foi um dos sábios extremamente famosos naquela época. Então, a história vai contar que Elisha ben Abuia e mais 3 de seus discípulos, um deles Akiva, eles tiveram... Lembra quando o apóstolo Paulo fala que eu tive no terceiro céu, não sei se em sonho, não sei em visão, mas eles tiveram essa experiência. Eles foram em um período de oração, eles foram arrebatados em espírito. E quando eles voltaram com uma história. Quando esse senhor, esse grande rabino de Israel, ele voltou, tinha alguns relatos. Das pessoas que estavam lá colheu uma rosa, colheu uma flor, na verdade, uma rosa não, uma flor do jardim. Eles estiveram até o jardim do Éden, eles estiveram na presença, ele colheu uma flor do jardim e ele ficou louco. Ele ficou louco. O outro, ele teve uma grande experiência, mas ele mentiu dizendo que não tinha visto nada e ele morreu imediatamente. O rabino Akiva, ele não teve nenhuma experiência, ele não viu nada, disse que não aconteceu nada, que ele não participou de nada. Os 4 estavam ali nesse momento, mas Akiva ele não teve nada, não aconteceu nada com ele. Mas o mestre deles, que é Elisha ben Abuia, que recebeu o nome de depois desse templo, tanto é que se você for ver as Mishnás e os escritos, eles foram excluindo os escritos desse homem. Chamaram ele de Aher, ou seja, o outro, né? O excluído, ou meio que o cara ficou confuso, ele se perdeu no caminho. Ele veio com uma história. Ele disse que, quando ele estava diante do trono de Deus, havia um homem assentado do lado dele. E esse rabino foi excluído da sociedade rabina, um dos maiores sábios de Israel. Jesus, querido, está assentado ao lado do trono. Não é só os evangelhos que dizem isso. Homens tiveram experiência e viram, não foi só o apóstolo Paulo que viu. O apóstolo Paulo viu e relatou. Esse homem, ele contou aos seus discípulos e ele foi excluído da sociedade rabínica de Israel naquela época. Ele viu a presença de Deus, ele viu o Messias e creu que o Metatron era o próprio Yeshua, ele o viu assentado. Esse homem viveu, querido, na época do Messias, ele viu ele morrer. Talvez, quem sabe, ele foi um daqueles que estavam ali, dizendo que ele devia ser crucificado. Mas numa experiência, ele vê. Então ele foi durante um tempo uma testemunha viva do que aquilo que estava escrito pelos apóstolos era verdade. Essa história, obviamente, não é contada de pai para filho nos cercos que não creem que Jesus é o Messias.
Mas essa história é uma história muito famosa dentro da cultura hebraica. Isaías 63, você vai ler depois, eu não vou ler agora, porque senão a aula vai ficar muito extensa, mas você vai ler do versículo 7 ao versículo 16 de Isaías 63. E na oração, né, do Rosh Hashanah, que é a oração na virada, né, na virada do ano, depois que você toca o shofar, faça essa oração. O sopro que vamos tocar agora, ele será inscrito na cortina do templo pelaqueles que tu apontaste, Tartiel, o Deus das 4 letras, e Metatron, o anjo da presença de Deus, e Yeshua, e ele será coberto de misericórdia por nós. Essa oração foi feita por milhares de anos. Porém, queridos, ao longo dos últimos tempos, não falam mais o nome de Yeshua. Mas antes era falado o nome dele. Nós precisamos entender, querido, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus ele sempre esteve contido na história do Evangelho, ele sempre esteve contido nas boas novas. As boas novas não é só Mateus até João, querido. As boas novas é quando começa a redenção do homem. Jesus sempre fez parte da redenção. Desde a promessa de Gênesis 3, Jesus está inserido em restaurar. Antes, ele estava inserido no relacionamento com Adão, na viração do dia. E depois do pecado, ele começa a fazer parte da restauração. Ele está inserido em toda a história da humanidade. Em Isaías 9, versículo 6, versículo 7, vai dizer o seguinte: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Adonai, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Olha que texto maravilhoso, querido. Você acha mesmo que um homem é capaz de conter esses atributos? Deus Todo-Poderoso, um homem é capaz, um filho nos nasceu, o seu nome será chamado Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade. Você acha mesmo que um homem é capaz de ter esse título sobre si? Príncipe de paz? Quem é um homem capaz de ser o príncipe da paz? Nós estamos vendo aí os homens produzindo uma paz que não é a paz verdadeira, querendo produzir instrumentos e produzir monumentos para gerar paz. Mas só existe um que pode gerar paz, porque a paz é a sua própria essência. Nenhum homem, querido, pode ter esses atributos sobre si. Apenas um Deus que se fez carne. Olha o que o Targum ele vai dizer sobre Isaías 9. O profeta disse à casa de Davi que um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e ele recebeu a Torá sobre si mesmo para guardá-la. E seu nome foi chamado desde antes, Maravilhoso Conselheiro, Deus de guerra ou Deus forte, o eternamente existente. O Messias, aqui está Meshirra, porque o Targum é escrito em aramaico, né? Que em hebraico é Mashiach, em aramaico é Meshirra, que aumentará a paz sobre nós em seus dias. Abundante é a grandeza para os cumprimentos da Torá, e para aqueles que mantêm a paz não há fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e construí-lo com justiça e mérito, e a partir de agora e para sempre. Isto será feito pelo Menha. Menha é uma palavra em hebraico, em aramaico,
que é substituída nas Bíblias escritas em aramaico pela palavra Yud He Vav He, então pelo Menha, o Senhor dos Exércitos. Miqueias, nós estamos aqui partindo para a conclusão dessa aula e eu quero que você possa entender algo. Tem muitas coisas aqui, queridos, como eu falei no começo, que talvez você possa ainda não ter ouvido falar, não ter sequer nenhum entendimento, nenhum relacionamento com esse tipo de material. Mas eu quis trazer esse material aqui para você entender a seriedade e a grandiosidade do Deus que você serve, do Messias que é Jesus, que não foi só um homem que andou, que morreu e ressuscitou por seu favor e pelo meu, mas que Ele é o próprio Deus. Amém? Então, vamos continuar. Nós estamos já partindo para o encerramento dessa aula. Ainda tem mais algumas informações para você. Miqueias 5:2 diz o seguinte: no entanto, tu, Betlehem é a casa do pão, Belém, Efratá, frutífera. Efratá é frutífera. Então, o que ele está dizendo? No entanto, Belém frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Você acha que ele está falando aqui de Davi ou de algum rei? Qual é o homem que tem as suas origens desde a eternidade? Qual é o homem que pode dizer, como está escrito em Provérbios 8, antes dele lançar os fundamentos do mundo, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto e ele se alegrava com as obras das minhas mãos? Qual é o homem que tem esse que carrega sobre si tamanho poder? Isso não é uma coisa de homens, querido. Não existe nenhum homem que existe desde a eternidade. O Targum vai dizer sobre esse texto: mas tu, Betlehem, Efrata, era muito pequena para ser contada entre os milhares da casa de Judá. De ti virá diante de mim o Messias, para executar o governo sobre Israel, cujo nome é proferido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E vamos para a conclusão dessa aula. Eu gostaria que você assistisse essa aula pelo menos 2 vezes, para que você possa armazenar. Essa aula foi uma aula com muita informação, com muita revelação para nós. Então assista essa aula mais de uma vez, guarde isso dentro da sua mente, que isso vai te aproximar de Jesus, muito mais do que você já está aproximado. Então vamos lá, para concluir, Filho de Deus é um nome para o Messias, nas escrituras hebraicas. Adorar e louvar o Filho de Deus é o mesmo que adorar e louvar a Deus. O termo Filho de Deus é um termo bíblico e escriturístico destinado a representar a maneira como Deus vem à terra e se revela ao homem, a imagem do Messias. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo escreve: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Se isso tudo que você leu, que você ouviu, que você aprendeu, isso fez sentido para você, querido, isso trouxe você mais perto de Jesus, após essa aula eu gostaria que você escrevesse aqui. Alguma coisa dessa aula você não compreendeu, você quer se aprofundar um pouco mais, além daquilo que nós já temos dito? Escreve aqui. Vamos crescer juntos nesse relacionamento profundo com o Deus Messias. Vamos crescer juntos com esse relacionamento profundo com Adonai, Yeshua, com o nosso Deus que é Jesus. Nós estamos partindo para uma revolução segundo a cultura de Jesus e vamos juntos rumo a essa fé descomplicada.